A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, nossos amigos que nos escutam, nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube também. Quero dizer para você que é uma imensa satisfação tê-lo conosco. E nessa manhã nós estaremos tratando de mais um tema da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, e que você possa nessa manhã acompanhar através da sua revista, pegue sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor conosco. Nós estaremos com os nossos irmãos aqui esclarecendo alguns pontos, que até esse é o nome desse encontro, né? Roda dos Esclarecedores. Nós vamos procurar não esgotar o tema que vai ser proposto nessa manhã, mas esclarecer alguns pontos para que você possa também ser edificado e tirar alguma dúvida que você tenha aí na sua mente. Quero de já pedir aos nossos irmãos que irão debater conosco, esclarecer os pontos, que eles possam se manifestar já, dando o seu bom dia, a paz do Senhor, e trazendo aqui uma frase que possa já iniciar esse encontro com o pé direito, né? Meus queridos irmãos, a paz do Senhor é motivo de estarmos aqui, motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. E agora, encerrando o trimestre, né? Nós estamos na última lição desse trimestre. E o meu nome é José Carvalho, e a minha frase hoje de entrada é: a sua decisão por Cristo foi a maior declaração de guerra que você poderia fazer na vida. Eu sou Adonias Carvalho e batalha não é batalha. Se não surgir. Eu pensei que... com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Rapaz, eu fui buscar um corinho aqui na brasa. Eu pensei que tu ia dizer: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Batalha espiritual. Tive que buscar um corinho aqui, meu amigo, antigo. Nós vamos ter que falar sobre isso, um assunto bem delicado. Não, tem que cantar esse corinho no final. Você lembra desse corinho das antigas? Vamos cantar. Nós já vimos que hoje vai ser animado. Já começamos aqui, a primeira frase já foi logo um hino, né? Um corinho que é bastante conhecido, principalmente dos irmãos que tem uma caminhada mais longa aí na fé. Mas assim, nós estamos na lição 13 da revista, a última lição do trimestre. Hoje, se fosse um dia normal, sem essa pandemia, nós teríamos o super teste, né? E à noite, premiação. Então, mas hoje... Nosso domingo seria o super café da manhã. Exatamente. Então, mas por conta dessas dificuldades, desse novo normal que se diz por aí, nós estamos aqui em um ambiente mais... nós estamos aqui num ambiente mais restrito, né? E hoje nós estaremos tratando, irmãos, sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Hoje nós vamos entender um pouco como funciona esse mundo espiritual e como o crente deve se armar tanto para a defesa, né, como para o ataque. Nós temos que ter estratégia de guerra. E nessa guerra espiritual também nós vamos aprender como montar uma estratégia para vencer o inimigo. E aí, já quero passar ao nosso texto áureo. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nos diz assim a lição: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A verdade prática, ela vai nos dizer assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha. Então, são duas citações aqui para iniciar essa lição, que elas são chave dentro da nossa temática hoje, né? E se você quiser e puder acompanhar, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 11.
É que toda a nossa lição vai estar baseada nesses versículos de Efésios 6, 10 a 11. Meus irmãos José Carvalho e Adonias Carvalho, que não são parentes, mas têm o mesmo sobrenome, né? A nossa lição 13 aqui da nossa revista, ela traz o tema da batalha espiritual, né? É algo que, para nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós sabemos que é real, né? Que essa batalha espiritual ela existe. No entanto, muitos crentes, talvez, creio eu, e eu quero entender assim, que subestimam essa condição, essa situação de batalha espiritual, talvez por desconhecimento. Eu creio, quero entender que seja por desconhecimento. Mas, biblicamente, para a gente iniciar aqui e entrar mais, daqui a pouco mais aprofundar no tema, biblicamente, é possível a gente afirmar que existe um mundo espiritual e o crente deve se preocupar com ele? Nós cristãos devemos nos preocupar com esse mundo espiritual? Muito bem, Camel, a colocação. E uma coisa que a gente precisa definir bem pontual é que existe sim um mundo espiritual. O mundo espiritual, ele vive, ele é real, porém não é material. Hoje nós vamos tocar em muitos assuntos, tá, delicados, mas nós vamos aqui tentar desenhar, não vamos esgotar essa discussão, mas vamos apresentar para você qual é a posição teológica das Assembleias de Deus no que diz respeito a esse tema da batalha espiritual. Nós sabemos que existem muitos cristãos que colocam este tema de batalha espiritual com pouca importância ou talvez com nenhuma importância. Mas nós temos também cristãos que dão mais valor ao tema da batalha espiritual do que o tema mais importante da vida de um crente, que é a salvação. Então, eu gostaria de iniciar esse momento falando que sim, que existe sim um mundo espiritual e que a Bíblia é o nosso maior manual de combate. Se existe manual de combate para a batalha espiritual da vida do crente, é a Bíblia Sagrada. É na Bíblia Sagrada que nós vamos encontrar as instruções vitais, o que significa instruções de vida, para que nós possamos, então, combater a Satanás, para que nós possamos também vencer os dois aliados do diabo nessa luta. Porque a nossa luta, ela é contra o inimigo de nossa alma, Satanás, e seus dois grandes aliados. Quais são esses dois grandes aliados do inimigo de nossa alma? É o sistema do mundo, o mundo como a Bíblia chama, e a nossa natureza pecaminosa ou a nossa carne. Essa é a tríade que está lutando contra nós nesta guerra. E finaliza essa parte, o Adonias entra, e vocês vão observar que hoje o negócio vai ser um pouco acirrado, vai ser muito um toma lá da cá, porque diante dessa perspectiva, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque essa tríade, o mundo, a nossa carne e o inimigo de nossa alma estão pelejando contra nós, porque desde o dia em que você aceitou a Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, você você assinou uma carta aberta de declaração de guerra contra Satanás, contra esse sistema mundano, que a Bíblia diz jaz no maligno, ou seja, está mais influenciado pelo maligno, e contra o seu desejo pecaminoso, contra aquilo que a sua carne deseja. Então, ela existe, o mundo espiritual, e nele existe uma guerra. Os atores desta guerra que estão contra nós é o diabo, é o mundo, é a carne, tá? Aí no decorrer nós vamos falar quem são os atores que estão junto conosco para diante dessa peleja. Eu não gosto nem de dizer assim para que possamos vencer, porque um dos princípios que nós vamos aqui conversar é que essa guerra já foi vencida pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Agora basta nós
executarmos o que a lição irá nos ensinar hoje. Né, Dom? Vai lá. Sem dúvida. Antes de iniciarmos propriamente dito, eu quero só justificar a ausência da irmã Josi. Ela estava impossibilitada, estava indisposta, não pôde estar aqui conosco. Ela já até comentou aí, dizendo que no próximo domingo vai estar com a gente na abertura do trimestre. Quero dizer que ela está fazendo falta aqui já. Ela sempre bom as suas ponderações, o seu equilíbrio, o seu equilíbrio de palavras nesse contexto. Então está fazendo muita falta aqui nessa roda de esclarecedores. Bom, a sua pergunta é uma pergunta muito emblemática, porque ela chama a atenção para algo que muitas vezes, como o Zé já colocou, ou é superestimado, não tem importância nenhuma, ou é superestimado, é tudo, ou seja, eu vivo para isso. E eu acredito que tanto os extremos, desprezar totalmente ou supervalorizar, estão em desacordo com as Escrituras. Eu penso que há necessidade de um equilíbrio. E aí eu recorro à palavra de Deus, utilizando os lábios do profeta e a pena do profeta Oséias, quando ele diz assim: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. O primeiro ponto que a gente precisa pontuar aqui, sem dúvida, é que o conhecimento das verdades bíblicas são vida, né? É o que Pedro diz ao Senhor Jesus Cristo, quando Jesus disse: pois vão vocês, lá em João 6,68, mas para onde iremos nós se tu tens palavras de vida eterna? Porque estas palavras, elas... Para quem? Para quem iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, quando nós estamos arraigados no Senhor e nas suas orientações, nós temos vida. E é importante a gente ter essa distinção, porque eu acho que a gente acaba incorrendo em muitos erros dentro desse contexto. Eu acho que o Zé já apontou muito bem quando ele diz: primeiro ponto, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, ou seja, há um posicionamento do inferno contra o povo de Deus. Note que Pedro, no seu primeiro livro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: o diabo, o vosso adversário, né? Ou seja, há um posicionamento bíblico de todo escritor que entende que o diabo é inimigo do povo de Deus, da igreja, do povo escolhido, zelado, zeloso de boas obras. Um povo que foi selecionado para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, então a gente precisa pontuar algumas verdades. Nós estamos numa guerra, nós temos um adversário. E nós lutamos pelo quê? Esse eu acho que é um ponto que a gente precisa entender. Nós estamos em expansão do reino de Deus. A implementação do reino de Deus, o tema do nosso ano, da nossa igreja é exatamente esse: seja reino. É importante que a gente diga que há uma necessidade de pregação e expansão do evangelho, do reino de Deus aqui nessa terra. E toda vez que nós desejamos ou avançamos pregando o evangelho, o diabo, o nosso adversário, que não tem interesse que a igreja prospere, que não tem interesse que o cristão prospere, a igreja sofre ataques. E aí eu acho que no decorrer da lição a gente precisa pontuar que tipo de ataques são esses, porque nós somos alvos disso, da ação do inimigo. E eu até coloco já em primeira instância que esses ataques do inimigo, às vezes a gente pensa, e talvez o cinema ou os filmes tenham gerado uma falsa impressão a nosso respeito, que a gente sempre pensa que vai encontrar o diabo chifrudo, né, todo vestido de vermelho, nos atacando, aquela coisa horrível, que facilmente nós iremos identificá-lo. E aí você vai pegar e vai olhar para o que Jesus disse, para o que o texto bíblico diz a respeito de Judas, que o diabo tinha possuído Judas. E você não vê o Judas espumando, rolando no chão, esbravejando. Ele foi lá e traiu o Senhor Jesus Cristo, tentando atrapalhar o projeto de redenção. E nesse processo de guerra, vale lembrar, no que o Adonias está apontando agora, é que durante toda a narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, o diabo nunca chegou e disse: olha, eu sou o diabo e eu vim aqui acabar com a tua vida, eu vim eliminar, eu vim te dar um fim para te não me atrapalhar. Ele não se apresenta como diabo, como adversário, como serpente, como dragão. Ele se apresenta como uma opção melhor do que Deus, diante da circunstância mundana. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque algumas coisas que nós vamos pontuar sobre a teologia do domínio ou da batalha espiritual nasceram de intenções para a expansão do reino, mas infelizmente foi dado muita atenção somente a isso. Diante da colocação que o Adonias fez, e pela narrativa que ele colocou, mostra que existe uma sutileza, muitas vezes, dentro dessa batalha espiritual.
E aí é que eu entendo que nós temos que buscar de Deus, como igreja, discernimento, para que o Senhor nos mostre os momentos que você tem que identificar que está ocorrendo ali um embate espiritual, né? Sim. E até porque esse embate espiritual, ele é constante, né? A gente precisa pontuar isso, que seja, nós estamos num embate espiritual, irmão. Por que nós estamos num embate espiritual? Porque toda vez que nós tentamos esclarecer o povo de Deus sobre verdades eternas, nós estamos em guerra contra o inimigo. Porque a maior arma do inimigo das nossas almas é a ignorância. É a ignorância, porque muitos não querem se deleitar sobre a sua Bíblia, sobre uma devoção de oração na busca de conhecimento da parte de Deus. Ou seja, eu enfrento despreparado. Note que nós vamos falar mais para frente, mas uma das armas é a preparação, né, no Evangelho. Ou seja, aquele que calça as sandálias da preparação no Evangelho. Ou seja, alguém que está preparado, conhecendo as verdades eternas. E aí, eu acho que talvez, eu não sei se já seria um momento aqui, mas eu quero até pontuar dizendo o seguinte, que o diabo, ele está presente, e às vezes, muitas vezes a gente pensa que ele está muito distante do ambiente de igreja, né? E muito pelo contrário, porque a gente acaba pensando que o diabo não está presente naqueles pequenos deslizes morais. Eu acabei de encerrar a leitura de uma carta de um diabo ao seu aprendiz, escrito pelo C.S. Lewis, um livro muito bacana, tem alguns pontos que eu concordo, tem outros que eu discordo, é livre nessa interpretação. Mas uma das coisas que ele escreve esse livro, o José, eu acho que conhece esse livro, não sei se o Samuel também conhece, ele escreve o livro como se ele fosse o diabo, escrevendo ao seu aprendiz. Aí ele se apresenta como um mal danado, escrevendo ao seu discípulo, verme lindo, né? Ele diz, olha, esse livro está lá na minha prateleira, na minha fila. Está na lista de leitura. É uma leitura bem densa, mas muito interessante em alguns pontos, porque em quase todos os momentos há uma preocupação de C.S. Lewis a escrever, colocando essas verdades como ele se colocando como o mal danado, né, que seria o tio, escrevendo ao seu sobrinho verme lindo, dizendo assim, olha, distrai-os, atue impedindo que ele ore, impedindo que ele tenha comunhão com a igreja, impedindo que ele tenha comunhão com os irmãos, encha ele de distração e de entretenimento. Mostre para ele que nas muitas ocupações da vida é que ele está sempre sobrecarregado para orar ou para estar na presença de Deus. Cara, é a nossa realidade, entendeu? Então o diabo não chegou e possuiu alguém necessariamente. E eu não estou dizendo que não há possessão. É bom, gente, porque no Brasil tem uma coisa incrível, né? Se você afirma uma verdade, parece que imediatamente você está negando outra. Sim. O que nós estamos dizendo aqui, que o diabo é sutil, nós não estamos dizendo que não existe possessão, que não existe alguém que fica endemoniado e cai. Aí eu usar a expressão dizendo que o Judas não caiu quando estava cheio do diabo, se apoderou dele, não significa que não aconteça. Agora, não acontece só deste modo, né? A gente precisa fazer essas pontuações para a gente não ter problema lá na frente, né? E outra colocação sobre a questão dessa ocupação. Ontem eu conversava com a mocidade e falava para eles, a Bíblia é um livro de mandamentos, a Bíblia é um livro de promessa. Ela manda, ela promete. Só que nesse processo de mandamentos e promessas nós temos princípios. E um dos versículos que eu gosto de utilizar para exemplificar a questão do princípio bíblico é o que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, quando algum tipo de atividade que você está exercendo e há uma percepção de que essa atividade, seja um esporte, seja um jogo, seja um filme, uma série, seja um colega, que a forma como você dá o seu tempo a essas coisas lhe subtrai de coisas essenciais, tempo com a família, leitura bíblica, oração, o congregar, atividades dentro de casa, isto está lhe dominando. E se está lhe dominando, não é saudável para a sua vida espiritual. Então nós precisamos ter esse olhar atento. É o que o próprio apóstolo Paulo, nessa epístola aos Efésios, que nós estamos finalizando o estudo agora, mas que lá no capítulo 1 ele pede para que nós tenhamos espírito de sabedoria, né? O espírito de entendimento, para que nós possamos ter esse discernimento espiritual. E eu só faço mais um ponto que Aldonias começou citando Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E eu vou mais adiante e digo que quando ele falou que o meu povo perece por falta de conhecimento, ele também dá um outro conselho: conheçam e prossigam em conhecer a quem? A Deus. Então, não sei se já é o tempo, mas nós vamos pontuar. Tem pessoas
dedicando-se a conhecer mais de pseudo-ferramentas dessa batalha espiritual do que o próprio Deus. Tem pessoas que estão dedicando mais tempo somente às, entre aspas, estratégias dessa batalha espiritual e não estão dedicando-se a conhecer a Deus. É importante se frisar isso, porque nenhuma estratégia, é interessante a gente perceber isso. Na força do nosso braço, nós não conseguiríamos nada. Eu lembro de uma frase, vou até usar aqui, nelbiana, né? fazendo jus ao nosso amigo Nelber, falando sobre estratégia de evangelismo. Que às vezes a gente coloca tanta ênfase na estratégia que esquece a comunhão e o interesse de Deus. Inclusive no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor é Deus, serei exaltado entre as nações. Ponto. Eu vou ser conhecido. É isso que Deus está dizendo. E de algum modo ele diz assim, isso é interesse não seu, é meu. Eu tenho interesse em ser conhecido, eu terei interesse em ser exaltado. Eu falava que, Adonias, às vezes quando nós focamos muito no método ou na estratégia, nós nos esquecemos do principal, que é a comunhão com Deus. Então, mais importante do que o método de estratégia, de batalha espiritual, é uma vida de comunhão e caminhando com Deus. E eu quero pontuar aqui o seguinte. É importante a gente fazer o seguinte, olha. No meio, eu tenho uma grande preocupação com a igreja moderna, com a igreja dos nossos dias. Não seria nem honesto dizer com a igreja dos nossos dias, mas a igreja que se apresenta na mídia dos nossos dias. Porque não é a igreja completa. Porque tem muita igreja má, e eu não estou dizendo nada contra a igreja que se projeta em redes sociais, até porque nós somos uma igreja que tem uma projeção em rede social. Mas eu quero dizer o seguinte: hoje, em nome da popularidade, nós temos negociado muitas verdades eternas. E eu encaro isso como uma das sutilezas do inimigo. A tentação de ser popular e de não ser bíblico. É prova disso que você vai ter várias igrejas aí descumprindo o seu papel de eclesia, de igreja, de coluna da verdade. Para quê? Para lotar os seus templos, mas muitas vezes sem detrimento da verdade bíblica, que orienta, que cuida. Ou seja, infelizmente nós temos que ter essa preocupação e fazer essa análise. A igreja em alguns ambientes tornou-se objeto de consumo. O povo tem consumido entretenimento, tem consumido apenas aquela indústria de consumo dentro do ambiente de igreja. E isso, na minha concepção, é uma estratégia do inimigo. Porque quando eu vou para a igreja para consumir e não para doar, para servir, para buscar a adoração a Deus, mas para me entreter naquele momento ali, eu não estou revertido com as ferramentas ou com a comunhão necessária de Deus para enfrentar as forças espirituais. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Para a gente avançar no nosso debate, na nossa conversa, já ficou aqui provado, né, biblicamente, através dos comentários de vocês, que existe sim a batalha espiritual, o mundo espiritual, e que o crente deve se preocupar com ele, né? Não dando a atenção máxima e se voltar apenas à questão de batalha espiritual e estratégia, mas que existe e nós devemos nos preocupar. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 de Efésios, ele nos convoca a igreja, né, a lutar e resistir a essas forças espirituais da maldade, né? E diante dessa convocação, aí vem a pergunta: como é que o cristão, o crente, e aí eu quero puxar para os nossos dias, principalmente nos nossos dias, que é quando nós estamos vivendo, né, e que temos que trazer uma orientação para quem está nos ouvindo, como é que deve ser o preparo do crente para a batalha espiritual? De acordo com a nossa lição, né? Sim, de acordo com a nossa lição, são duas coisas: buscar força em Deus, né, fortalecidos no poder do Senhor, e vigilantes em toda oração e súplica. Eu quero iniciar pontuando sobre a questão da oração, tá? Nesse movimento... Eu só queria fazer um adendo. É porque aparentemente a gente talvez é uma coisa, parte do nosso linguajar, é como se a gente estivesse se preparando para enfrentar uma batalha. Mas nós estamos na batalha. Você está entendendo? Na realidade, é mais ou menos assim: você acordou para Jesus, você disse assim: olha, pois você vai se preparar aqui 3 meses para você enfrentar a batalha. Não. Meu filho, você converteu, aí você disse assim: bota ele lá na zona de guerra, lá no meio da batalha. Aí é tiro para um lado, tiro para o outro, enquanto você se prepara.
Enquanto você se prepara ali vestindo um colete, a situação já está em ataques. É notório, inclusive, que talvez o novo convertido, hoje nem tanto, né? Hoje talvez nós estejamos vivendo um tempo muito mais simples. Claro que eu também não descarto que não esteja, mas talvez não seja o mais popular. É alguém se converter a Cristo e ser atacado e excluído de casa. Porque houve tempos disso. Sim, se aceitava Jesus, o primeiro ataque que você tinha era dentro da família. A família dizia: aqui eu não quero você não. É o seu Jesus e a sua família. Cai fora. Sai. Você está entendendo? Então o novo convertido precisava de uma convicção para além de qualquer coisa. Eu até digo que nos dias de hoje, misericórdia. Se o camarada tivesse que enfrentar isso, eu não sei não, viu? E eu quero falar sobre a questão da oração em si, porque uma das formas para você, no preparo dessa batalha, é você ser fortalecido na força do Senhor e você estar em vigilância através de oração e súplica. Muitos colocam a oração como uma arma de guerra. Quero dizer para você que a oração não foi e nunca será uma arma na batalha espiritual. Ela não é. Aqui o apóstolo Paulo não coloca a oração como arma, nem de ataque, nem de defesa. Então, irmãos, já que a oração não é arma de ataque nem de defesa, o que ela é? Ferramenta de Deus para aperfeiçoamento dessa armadura na minha vida. A oração, ela funciona como se fosse um lubrificante dentro de todos esses componentes da armadura na minha vida. A oração, ela serve somente, único, exclusivamente para o meu relacionamento com Deus. É eu e Deus conversando. É eu e Deus falando: Senhor, eu não posso isso. Senhor, eu não tenho condição disso. E antes mesmo de nós iniciarmos, o Jardim, que está ali no back office, ele falou assim: olha, ainda tem aqueles irmãos que dizem assim: olha, as tuas fraquezas, não fala em voz alta para o diabo não saber. Quando você for orar, fala as fraquezas só na mente. E Aldonias comenta: olha, isso pode ser até mesmo uma sutileza do próprio inimigo. Porque quando você verbaliza, quando você fala: Senhor, eu sou fraco nisso, eu preciso de ti nisso, começará a se cumprir o que a Bíblia diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fortaleza? Não, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então, quando eu verbalizo, quando eu afirmo, quando eu assumo que eu sou fraco em determinada circunstância e peço ao Senhor o auxílio, o socorro e procuro ser fortalecido na força do poder, porque a oração e a força do poder da confissão, né? É um princípio da confissão, né? O inimigo já não tem poder sobre aquilo, né? Então a oração, a súplica, a vigilância andam em paralelo no princípio de você ser fortalecido na força do seu poder. Como está bem fresquinho na minha mente, a mensagem de sexta-feira que foi pregado no culto de doutrina, ficou na minha mente e não saiu mesmo, o início do versículo de número 19 do capítulo 1 de Efésios, quando ele fala: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então, para poder, ele vai utilizar aí 4 palavras no grego, né? Um falando sobre poder resistivo de dinamite, outro falando sobre a questão da energia, força para atuar, força de poder mesmo. Só que antes dele caracterizar esse poder, ele diz que esse poder é grande e ele diz que esse poder é sobreexcelente. Então ele vai dizer: a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então o poder de Deus é grande e é sobreexcelente. E esse mesmo poder que foi operado na ressurreição de Cristo, ele está disponível para você e para mim. Mas não é algo do sim-salabim, do pilim-pim-pim. Tem gente que vive uma vida toda desregrada e pensa que a batalha espiritual só vai acontecer quando ele for na casa de alguém orar por uma pessoa, ou quando ele for em uma situação para expulsar um demônio, ou quando ele, envolvido por uma corrente errada, for expulsar o demônio de um bairro, de uma casa ou de uma cidade. Nós vamos abordar sobre isso. Então, quando eu olho para toda essa conjuntura, o que nós aprendemos? A oração não é arma. A oração é ferramenta de Deus para desenvolver esta armadura na minha vida. É através da oração que eu vou me fortalecer na força do poder de Deus. É porque na oração eu estou falando com Deus e eu começo a meditar, a falar para Deus o que eu li na carta dele para mim. Você pode dizer então que assim, sendo bem, trazendo bem para o popularzão, assim, que é a musculação espiritual? Sim. A oração é a musculação espiritual, é exercício. Eu diria até assim: oração é alimento. Rapaz, ele está canteiro hoje, viu? É porque é exatamente isso. Sim. Você vai dizer, a parte de um processo de estratégia de guerra para um soldado, você ia colocar na lista alimentação?
Claro que talvez a melhor alimentação seja uma estratégia, né? Melhor alimentação. Mas a oração é pontuada como esse alimento que nos capacita para enfrentar. Não sei se você concluiu, mas eu acho fantástico como quando Paulo chega nesse capítulo 6, porque ele usa a expressão, né, em algumas versões, dizendo assim, finalmente. Eu gosto da NVI, que ele diz assim, no demais, né? Ou seja, como se ele estivesse assim, daqui em diante. Porque você precisa entender o que Paulo estava dizendo até o capítulo 6. Ele começa falando sobre o quê? Até aqui ele já tinha falado sobre bênçãos espirituais no capítulo 1, sobre a sobre excelente glória de Deus. Aí ele vai falar sobre uma nova vida em Cristo. Ele vai falar sobre a unidade em Cristo. Vai falar sobre vida comunitária, relações familiares e patronais, né? Porque ele fala sobre submissão da mulher e servos. E aí ele, finalmente, ele diz assim, olha, você lidou com todos esses conceitos, e para que você seja capaz de aplicar isso tudo, você precisa entender que tem um adversário impedindo que você, lutando para impedir que você pratique tudo isso. Não basta conhecer todas essas verdades, você precisa entender que você está em guerra, que botar tudo isso em prática vai ser um grande desafio para a tua vida, que se você não estiver revertido da armadura, quando? Para uma batalha? Não, continuamente. Ou seja, irmãos, todos nós, todo cristão vai lutar com sua própria carne, vai lutar contra o inimigo das nossas almas até o dia de Cristo, todo momento. Quanto mais experiente você tiver, ali também mora o perigo, porque nós temos a tendência de confiarmos na força do nosso braço. Nós estamos todo o tempo lutando contra o mundo espiritual. Ou seja, nós estamos todo o tempo lutando para quê? Para que não sejamos aperfeiçoados com as verdades eternas nas nossas vidas. Todo cristão, não interessa, irmão, se você já orou um ano inteiro constantemente. Toda vez que você dobrar os seus joelhos, você vai ter dificuldade para orar, porque é algo contra a nossa natureza, a nossa carne não deseja, que é um aliado do diabo. As distrações da vida, do mundo, é algo que não tem interesse em deixarmos fazermos ou praticarmos coisas desse gênero. Então a gente precisa entender, para que vocês vivam assim, vocês precisam estar recebendo força do Senhor, revertidos com virtudes espirituais, para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante que ele utiliza o termo, depois que ele fala tudo isso lá no final, para que depois de ter feito tudo, permanecei firmes. Então o propósito de Deus durante toda essa conjuntura é, olha, firmeza. Foi alcançada uma bênção sobressalente sobre a vida de vocês, há um padrão de comportamento a ser seguido, existe uma guerra que vocês estão inseridos, mas existe também ferramentas, armaduras para ela. Então orem a todo tempo, estejam vigilantes, para depois de ter feito tudo, vocês ter continuado firme. E eu aproveito aqui para desmistificar um ponto da teologia do domínio. A teologia do domínio, que é a mesma teologia da batalha espiritual, ela surgiu em 1950 e alguma coisa nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil com força na década de 90, entre 1988, 89 até 1990. Foi uma doutora aí, que eu até esqueci o nome dela agora, e também nem vale a pena eu falar o nome. Foi uma doutora que começou, uma apóstola da vida, que começou a disseminar isso aqui no Brasil. E uma das coisas que eles defendem é que o crente tem uma autoridade para exorcizar, expulsar espíritos de cidades, que é o que eles chamam de espíritos territoriais. E eu quero lhe dizer uma coisa, houve um casal, Ana e Antônio, e eles moravam em um morro de uma cidade, uma favela, e eles tinham muitos parentes envolvidos com drogas. E aí chegou alguém na igreja dele e disse assim, olha, vamos orar, vamos levantar uma campanha de oração, vamos botar a boca no pó, vamos fazer 7 vigílias, orando de 6 horas da tarde a 6 horas da manhã, e vamos expulsar esses demônios que estão dominando as regiões aqui dessa situação da sexualidade, do tráfico de droga. Aí começaram a orar, fizeram toda a campanha, e aquele casal, alegres, incentivados, encorajados, alguma coisa vai falar. Quando terminou esta campanha, eles não viram nenhuma mudança. Eles, pelo contrário, viram a coisa piorando. A prostituição, o tráfico de drogas, os familiares deles estavam envolvidos nessas coisas, estavam cada vez mais afundando-se nisso. Olha só, a oração ou um crente, não existe domínio de demônio. É o principado que está dominando lá piripiri. Sabe o que vai mudar
a realidade das pessoas não é pura e simplesmente oração, mas é a oração sendo acompanhada da ação do compartilhamento do Evangelho. Se eu não compartilho o Evangelho, eu não mostro a essas pessoas o caminho pelo qual eles serão libertos em Cristo Jesus. Porque quem liberta não é a oração. Quem liberta é o sangue de Jesus no Calvário. Porque todas as vezes que a teologia do domínio, a teologia da batalha espiritual, fala que é necessário, após a conversão a Cristo, um processo de libertação, é necessário expulsar um demônio hereditário, é necessário expulsar um demônio territorial, ela está dizendo que só em Cristo como Salvador não é o suficiente para a vida do crente. Quando na realidade, somente Cristo é suficiente para a vida do pecador. A Bíblia diz em João: conhecereis a verdade vos libertará, e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa, através de uma oração, sem conhecer a Bíblia, ela não encontrará Cristo e não será liberta das garras do mal que a aprisionam. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus nos transportou em segurança do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do seu Filho Jesus. E ele ainda vai continuar a dizer: se você já nasceu de novo, você deve pensar nas coisas do alto e não da terra, porque a tua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Eu gosto muito de brincar. Para o diabo te pegar, vamos dizer assim, você, um irmão sincero, você que está com uma vida piedosa diante de Deus, você que tem dado liberdade para o Espírito desenvolver o caráter cristão sobre sua vida, você que está diante de Deus em sinceridade, meu irmão, ou você que não anda com as 100 vergonhas que muita gente que diz ser crente anda, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, para o diabo te pegar, ele primeiro tem que dar uma rasteira em Deus e nocautear Jesus. E isso não acontece. Eu costumo dizer que você está aqui, ao seu lado está Jesus, e com os dois braços, esse aqui é só um exemplo, tá? Está Deus ali lhe abraçando. É a mesma coisa que Pedro diz, que ao nosso redor está acampado ao Senhor e aos seus anjos, porque ao derredor está o diabo gritando como um leão, procurando como tragar. Mas lá na frente nós vamos falar de princípios de brecha. Não sei se os meninos vão tocar sobre isso, que a teologia da batalha espiritual, também do domínio, fala muito desse negócio de brecha, de retaliação. Se eu fosse, irmãos, dar ouvidos a essa teologia barata, equivocada, eu era uma coxa de retalho. Porque tanta coisa que a gente tem feito para o Senhor. Não, e assim, a retaliação é quando você abraça a fé em Cristo Jesus. E eu costumo dizer, você já é retalhado a todo e qualquer momento, a entendeu? cada passo que você dá em direção a Deus, o inimigo de nossa alma dá 2, 3 contra você, procurando então, de toda forma lhe impedir. E o fato é, a partir do momento que você abraça a fé em Cristo Jesus, que você sai do domínio das trevas para o domínio da luz, do reino dos seus filhos, você passa a ser alguém na lista do inimigo como um potencial agente de combate. E aí, eu só pontuando, Zé, rapidamente, é importante a gente dizer que em 2019, no primeiro trimestre de 2019, escrito pelo pastor Ezequias Soares, um grande exegeta, né, de um calibre grande das Assembleias de Deus, inclusive ele tinha acabado de escrever a declaração, estava reforçando a declaração de fé, a gente falou sobre batalha espiritual, né? Essa voga, e isso é importante porque a gente precisa ter esse entendimento de como nós cremos, nós assembleianos cremos com relação à batalha espiritual, porque a gente sabe, como o José já falou, está em voga espíritos territoriais, está em voga espíritos geracionais, né? Está em voga aí maldição hereditária, ou seja, tem grupos que abraçam isso com muita ênfase, e assim, nós não encontramos pela Escritura respaldo para isso. É importante a gente dizer que a fé em Cristo Jesus não é baseada em achismo, nós não encontramos segurança na Escritura para afirmar que isso é uma verdade, e a gente precisa defender isso com muita ênfase, porque tem muita gente caminhando para isso aí, e aí isso é minimizar, e para mim isso é uma estratégia do inimigo. Quando eu minimizo os efeitos do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, é o que nós passamos aqui quase 4 meses pregando sobre Gálatas. Note que Paulo diz assim: ó insensato Gálatas, vocês estão reduzindo, vocês estão adicionando aquilo que Cristo fez no Calvário, segundo as estratégias. Naquela época era a circuncisão, hoje é uma libertação por outros métodos, não é? Quando que Cristo Jesus, ele vai nos libertar, a libertação dada em Cristo Jesus, ela é perfeita, é completa, é uma obra redentora completa. Eu faço menção do que a Josi colocou, ela disse: José,
deixando de ter experiência com Deus para vencer aquele que já é derrotado. A Josi pontua, mesmo online, mas a Josi pontua algo interessante, é que o diabo ele já foi vencido na cruz do Calvário. O que eu e você precisamos fazer? Sermos fortalecidos na força do Senhor e sermos vigilantes. Nós precisamos estar em constante oração, nós precisamos estar ali vigilante, claro, com a nossa vida respaldada na carta de Deus para nós, que é a Bíblia. E aí muitas pessoas deixam a Bíblia de lado e vão ler livro de Rebeca Brau, de Daniel Mastral, outros dessa. Tem até uma editora, a editora Anius, que é especializada no Brasil, acho que é isso o nome da editora, só para publicar livros da teologia do domínio, da batalha espiritual. Eu comentava com os meninos que um tempo da minha vida, 2006, 2007, eu fui muito influenciado por isso, eu era um adolescente. E aí quando o tempo foi passando, eu disse, rapaz, para aí, a minha suficiência está em Cristo. Eu estou dedicando mais leitura a esses livros paralelos do que a própria Bíblia. Nenhum livro, por mais piedoso que o autor seja, por mais crente, por mais produtor teologicamente, devocionalmente, por mais que ele seja na sua produção, nenhum livro no mundo, nenhum, é mais importante na sua prática de leitura do que a palavra de Deus. E aí eu percebi que eu estava mais lendo esses livros do que a própria palavra de Deus. Eu digo, não, esse aqui não. Então, existem pessoas que deixam de conhecer a Deus e prosseguem conhecer a Deus para tentar descobrir, não, é porque para eu vencer o diabo eu tenho que pegar uma botijazinha de azeite e sair derramando em círculo ao redor da minha casa, porque quando eu fizer isso vai levantar-se um campo de força, porque um dia uma irmã estava orando, ela fez isso, e aí de madrugada Deus deu uma visão para ela, os demônios voando e batendo no campo de força. Essa irmã está vendo muito Star Wars, né? Está vendo muito desenho animado, esses irmãos que andam falando isso, porque o campo de força, meu irmão, não existe óleo, não existe nada material. Eu vou dizer algo bem sério, bem contundente: demônio não se apodera de matéria, do que é físico. Demônio se apodera de carne, de osso. Irmão, isso foi consagrado para o diabo. Eu dizia muito, um tempo que dirigimos um trabalho, eu estava andando de muletas, eu disse, olha, essas muletas bem aqui que eu comprei, o dono da fábrica poderia ter pego essas duas muletas, mergulhado no sangue de gente, oferecido, sacrificado para o demônio. Mas a partir do momento que eu, crente, lavado em remédio do sangue de Jesus, comprei essas muletas, passei o credit shopping 4 vezes sem juros, botei debaixo do braço, é minha, é santo ao Senhor. O que é meu, o que é de minha posse, é santo ao Senhor, porque eu sou santo. É o princípio do que a Bíblia diz, que a mulher santa santifica o seu marido. Então, nós precisamos ter isso. Tem crente que tem medo, irmão. Tem crente que é supersticioso, tem crente que tem medo. Irmão, cuidado com esse objeto, os demônios vão entrar, você vai dar legalidade. Que legalidade o quê, irmão? Você precisa ter legalidade de estar na presença do Senhor. Você precisa ter segurança de estar na presença do Senhor. Eu acredito muito nisso, sabia? Tem gente que espiritualiza demais tudo, né? Tudo. Se você vê uma camisa com uma foto assim meio... Não, isso eu tô vendo, tá um chifre, não sei o quê. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, para finalizar esse ponto, o preparo do crente, ele deve, para a batalha espiritual, tem que ser qual o foco do preparo do crente aí? Irmão Kemuel, sinteticamente. O foco dele é através da oração, buscando força no Senhor. Mas ele só vai ter condições gerais se ele estiver meditando na palavra do Senhor. Olha, quem lê Bíblia, quando ele termina de ler Bíblia, ele sente vontade de falar com Deus. Quem não lê Bíblia não tem vontade de falar com Deus. Então ele precisa ler Bíblia, ele começa a orar. E nisso ele precisa também vigiar. E a gente vai entrar mais na frente nesse ponto, né? Sim. E assim, o autor da lição, ele coloca fortalecidos no poder do Senhor. E aí eu até anotei embaixo dizendo assim, que poder, ele é fruto de comunhão. Esse fortalecimento no poder do Senhor, ele é fruto de comunhão com o Senhor. E esta comunhão eu obtenho de alguns modos. Através de uma vida piedosa de oração, através de meditação na palavra do Senhor. Então, sim, são ferramentas que o crente usa, que às vezes a gente até usa essa expressão, né? Ferramentas. Mas são coisas essenciais para o dia a dia do cristão. Não é você pegar e pensar no dia da batalha de se vestir com isso. É prática do dia a dia. Você precisa ser lembrado que ao meio-dia você precisa almoçar? Não, a gente sabe, a fome bate, né? Então assim, não é uma questão tipo assim, o final de semana vai ser de um preparo espiritual. Não. Talvez uma das coisas que a gente tenha errado bastante é na supervalorização de um evento em detrimento de uma vida de comunhão. Não, vamos nos preparar para aquela grande festa, porque lá Deus vai mover. É aquela ideia do avivamento com hora e data marcada.
né? Pelo contrário, a vida do cristão no dia a dia, na escola bíblica dominical, ele tem que entender que ali ele vai ouvir Deus falar, porque a palavra de Deus vai ser pregada e vai ser ensinada, né? Não vai ser necessário um pregador vir lá de fora e para trazer as últimas revelações dos céus. Nós temos acesso às últimas revelações dos céus através da palavra do Senhor. Ou seja, nós às vezes depositamos muito a nossa esperança no método ou na estratégia. Não, é porque se for um super congresso, vai ter um mover. Não, a igreja ela tem que estar entendendo que no dia a dia da sua vida cristã ela está em batalha, e a nossa batalha é diuturnamente lutada contra o inimigo das nossas almas, e é uma batalha individual e uma batalha coletiva. A igreja enfrenta essa batalha, mas eu como indivíduo também sou alvo dos ataques do inimigo. E não é numa forma de retaliação, é porque a partir do momento que eu sou esclarecido, eu saio do jugo do pecado. Então agora eu já não peco por estar arraigado nisso, eu já peco, de algum modo eu tenho uma opção, né, para pecar, porque eu fui esclarecido pelas verdades eternas. Então é importante que a gente tenha essa distinção. E fazer também aqui porque ainda cabe aqui, antes da próxima, é sobre a questão da brecha, né? Tem gente que se olha, eu já ouvi relatos assim: meu filho, fica em casa que a mamãe vai ali expulsar um demônio. E fica vigilante, porque eu posso expulsar o demônio lá e ele pode correr aqui em casa, meu filho. Irmão, o Deus que te chamou para uma obra é o mesmo Deus que vai cuidar da tua casa, da tua família. Não te preocupe não, te aquiete, apresenta os teus. Agora existe sim, existem brechas, a Bíblia diz que existem brechas na nossa vida. Mas você vai procurar tampar as brechas para não dar legalidade ao diabo, ou você vai procurar as brechas porque você ama a Deus e quer estar mais próximo do Senhor? Quando a nossa motivação nos leva a tampar as brechas só porque, não posso dar legalidade para o diabo, a sua motivação está sendo errada, porque a sua forma de tampar essas possíveis brechas é o desejo que deve estar sendo anelado na sua vida para ter comunhão com Deus, para viver a santidade de Deus, e porque você ama a Deus. Você procura tampar as brechas porque você ama Deus e não porque você tem medo do diabo. Eu acho que também é um ponto importante para ressaltar, é um tema bastante... Nós não somos instigados, até quando eu dei aula no primeiro trimestre de 2019, eu dei essa aula e falei disso: olha, nós não somos orientados pela Escritura a buscarmos embate com o inimigo das nossas almas. Está amarrado? Deixa eu te entrevistar aqui. Nós não temos respaldo na Escritura para fazer entrevista com demônios, para fazer conversa. Quem foi que te enviou? O que foi que tu veio fazer aqui? Eu vim matar o missionário, aquela teatralização, ou seja, um teatro armado ali para supervalorizar ou espiritualizar ali o indivíduo. Isso é uma coisa comum que hoje alguns têm ressuscitado, né? São velhas heresias sendo praticadas. O que nós somos instruídos pela Escritura é saber: nós temos um adversário, ponto. Mas nós temos alguém que é maior do que o nosso adversário, o nosso Deus. Nossa preocupação não tem que ser com o inimigo das nossas almas. Às vezes nós temos uma preocupação demasiada com o diabo. Eita, o diabo atrapalhou o playback aqui, o diabo enviou uma seta de não sei o quê. Aí quando pensa que o cabo está quebrado do playback, ele disse: foi o diabo. Foi o crente, não. O ideal aqui, o que nós somos instigados é manter comunhão com Cristo. Quer vencer batalha espiritual? Mantenha comunhão com Cristo. Esqueça o diabo. Lembre-se de Jesus e esqueça o diabo. Se você quiser manter comunhão com Cristo, você só precisa estar focado em Cristo Jesus, que você está guardado, está plenamente instrumentalizado para esta batalha. Esse é o ponto, né? O diabo não é para ser lembrado, ele é um derrotado que hoje ainda causa prejuízo, porque a palavra de Deus diz que ele é o Deus desse século, que cegou o entendimento, e a nossa batalha é para esclarecer o entendimento do povo. Então nós estamos em batalha nesse sentido, em prol do reino de Deus. E tem o corinho que diz, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que está em nós do que aquele que é contra nós. Vamos lá, então, para a gente dar uma respirada, quero mandar aqui um abraço para os nossos irmãos Nando, irmã Paloma, que a gente conhece lá do bairro de Fátima, né, em Teresina. Também meu amigo aqui, colega de serviço, o André, lá de Tianguá. Então, um abraço a todos vocês. Vamos então para o próximo... Nosso próximo ponto. Um abraço para os internautas do YouTube também, né? Que estão aí pelo YouTube. Isso. Nós temos aqui comentários do irmão Pablo, que está aqui conosco, do presbítero Kennedy também, que está aqui
Ele está na Sussuarana, né? Eu acho que foi ontem para lá, tá e tem lá irmãos trabalhando. assistindo lá junto com ele também. O irmão, então, assim, pronto, que coisa boa. Presbítero Cândido, um ótimo abraço. Tem feito um trabalho fantástico ali no campo de Sussuarana. Tem dedicado a sua vida a essa obra. A cantora Mariazinha também. Shirley Mota, irmã do pastor Mota também, né, dizendo que está sendo muito edificado. Glória a Deus. Pastor Nil também acabou de entrar aqui no Pronto, Facebook. Pastor Nil é fantástico, um amor de pessoa, nosso amigo, pastor ali na IPB, ali em Fortaleza. Deus abençoe. E os demais irmãos aí, comente, compartilhe. Nós estamos fazendo esse trabalho para a glória de Deus e nos interaja conosco aqui em nome de Jesus. Meus irmãos, então assim, o próximo ponto aqui que eu trouxe para a gente fazer aqui alguns apontamentos, né, e esclarecimentos é o seguinte: para quem acompanha aí os seriados de guerra, né, da Netflix, Coração Valente, outros aí, você pode nós percebemos o quê? Que é de suma importância dentro de uma batalha você conhecer o campo de batalha, você conhecer os detalhes, a estratégia do inimigo, né? E aí também dentro desse campo de batalha espiritual que nós vivemos, eu venho trazer esse questionamento para que a gente possa esclarecer os nossos irmãos. Quais são as armadilhas articuladas pelo reino das trevas para pegar os crentes hoje? Derrubar os laços da vida. Olha, eu vou falar o que é e depois o que pensam que é, mas não é. O que é que o diabo, conforme a nossa lição, está aqui, confundir a mentira com a verdade. O diabo, ele faz muito isso. Ele confunde a mentira com a verdade. Ele deturpa as escrituras. Ele sabe de Bíblia mais do que eu, do que você. Zé, tem uma frase que se popularizou, só vou te cortar aqui rapidinho, em cima do que você está falando aí, a minha intenção é contribuir. Que se popularizou, eu não sei de onde que eu já ouvi, mas eu acho que tu já ouviu isso também. Que é o quê? O cara dizendo, anteriormente o diabo tinha a estratégia de tirar o crente da igreja e atrair para o mundo. Hoje ele adoece e deixa dentro da igreja, né? E assim, a gente talvez não tenha tanto respaldo na escritura para afirmar isso, mas a gente talvez observe isso e acabe... Consegue identificar. Consegue identificar que, de fato, talvez a maior estratégia é deixar a gente doente. E aí quando eu digo assim, que a igreja é um local de gente doente mesmo, é um hospital, mas assim, pessoas que parecem que são incorrigíveis, que não querem ser tratadas e ensinadas pelo Senhor, né? E nesse princípio de confundir a mentira com a verdade, o seu alvo é aqui. O diabo, em muita estratégia que ele utiliza nesse campo de batalha, não é mudar 180 graus o seu alvo. Às vezes ele muda só 30 graus, 20, 10 graus. Ele tira você um pouquinho da direção de Deus e para ele é o suficiente, porque ele está confundindo a verdade com a mentira. Ele deturpa as escrituras, ele dissimula e induz a dissimulação, que são falsas conversas, falsos testemunhos sobre pessoas. Ele faz falsos sinais, ele faz acusações, ele semeia incredulidade e ele promove ideologias anticristãs. Então veja que nenhuma dessas armas do diabo são carnais. É por isso que mais lá na frente nós vamos responder a sua pergunta, Kemuel. Nenhuma dessas armas que o diabo utiliza, das estratégias no campo de batalha, são carnais. São na área espiritual ou na área dos pensamentos, da ideologia. Joyce Meyer, eu não concordo com algumas coisas da Joyce, mas Joyce Meyer lançou um livro por nome O Campo de Batalha da Mente. É um livro profundo, existem muitas verdades aplicáveis, outras eu deixo de lado, mas é um livro interessante. Joyce Meyer, O Campo... ler ela como quem come peixe. Como peixe, isso. O Campo de Batalha da Mente. Porque essa estratégia da guerra não é fisicamente, não é um objeto amaldiçoado, não é isso. Mas essa estratégia, ela acontece no campo espiritual, ela acontece no campo das ideologias, dos pensamentos. E o que não é? Aí a galera pensa que essa batalha, né, que esse campo de batalha é um mapeamento espiritual, é oração de guerra. Oração é oração. Não existe oração forte nem oração fraca. Oração é oração. O poder está no Deus da oração e não na oração que você faz ao Deus da oração. Quebra de maldição, hereditariedade, maldição em objetos, maldição em lugares, poder das palavras, feitiçaria, espíritos familiares e árvore genealógica. Isso aqui não é batalha do campo, não é ferramentas ou não é componentes do campo de batalha espiritual. Não, isso aqui foi inventado
pela teologia do domínio, pela teologia da batalha espiritual. O que é? É o diabo se utilizando mentira, dizendo que é verdade, é dissimulando, é criando ideologias, é incentivando pessoas a defender com unhas e dentes. Hoje, só para você ter ideia, existem igrejas, assumidamente, igrejas satânicas. Um pastor uma vez foi visitar um líder, um sacerdote de uma igreja desse. Aí o que ele esperou ver? O que a cultura prega aqui o diabo? Esperou ver um caboclo todo de preto, com um crucifixo de cabeça para baixo, né? Com meio mundo de coisa lá, caveira, Chegou lá e ele viu uma pessoa simples, um homem vestido normal, recebeu ele, bateu um papo lá com ele, ele disse: rapaz, o povo do diabo é diferente do que o povo do mundo está pregando. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos ter, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, ocupar a nossa mente com coisas que são boas, com o que é louvável, se há alguma justiça, se há algum louvor, nisso pensai. A gente precisa também entender claramente, Zé, que tudo isso são estratégias e marketing para vender livro e vender coisas, né? Infelizmente, muita gente percebeu que o nicho do meio evangélico é um mercado e que muitos têm a mente fraca e que gostam de assumidamente comprar esse tipo de material. Então a gente precisa entender algumas verdades nesse sentido, né? Hoje está em voga isso, como eu já disse. Pastor Nil está dizendo: engano, o que o diabo utiliza, engano, dúvida, mentira, inimizade, contenda, fofoca. Satanás investe principalmente nos crentes que têm um baixo índice de conhecimento bíblico ou nos que não têm nenhum conhecimento. 100%, pastor. Certeiro, pastor Nil. Você foi cirúrgico como é característico. Olha, pastor Nil, quando essa pandemia sair, você vai ficar devendo a participação aqui na Roda dos Esclarecidos. Sim, já está. Não é verdade? Fazer que não, queremos você aqui. Queremos você aqui. A gente tem alguns amigos que a gente faz questão de ter aqui com a gente, para a gente bater um papo sobre verdades bíblicas, sim, né? Sim, que a gente gosta de teologia. Mas assim, falando sobre essas astutas ciladas do inimigo, irmãos, infelizmente nós temos percebido toda essa estratégia, né? Tipo assim, pessoas investindo pesado nesse aspecto e tem pegado muita gente de mente fraca, né? Nesse sentido, que tem crido deste modo. Mas o que nós temos aqui como verdade é que a gente precisa compreender que o inimigo é astuto, a gente já foi colocado. Aquilo que às vezes a gente pensa que é óbvio, não é óbvio, né? O que é uma característica de alguém que é astuto? Alguém que é capaz de ludibriar. É fato, meus queridos, que a própria Bíblia é a mãe de quase ou 100% das heresias. Como, irmão, você tem coragem de afirmar isso? É óbvio, é só você pegar o versículo fora de contexto, se aplicar, porque como é que essas pessoas defendem esse tipo de afirmação? Baseado na Escritura. Ele pega um versículo, mas aqui a Bíblia diz. E aí você pega a Bíblia fora de contexto, né, que não conversando com outros textos, e acaba aplicando isoladamente textos e defendendo aquela teologia. Ou seja, aqueles mais desavisados, que não têm o hábito de uma escola bíblica dominical, que talvez é uma das coisas mais certeiras que a Assembleia de Deus faz, é o investimento em escola bíblica dominical, né? Talvez é o grande programa a nível nacional e até internacional que a CPAD, a CGADB, através da CPAD, mantém instruindo acerca disso, porque a doutrina oficial nossa entende isso. A gente não pode caminhar para ignorar as artimanhas que o inimigo tem. Então ele tem astutas ciladas, né? Há esse conflito que a gente disse que não é físico, né? E é individual e coletivo, e que a gente também precisa entender que dentro dessas astutas ciladas do inimigo, como até o pastor Nil já colocou, o José muito bem explorou, há essa dissimulação e troca de verdades. Irmãos, um púlpito fraco, ele tem uma tendência a manter uma igreja fraca. Nós temos hoje a tentação de tentarmos ser popular ou tentarmos ser bíblicos. Talvez uma das coisas que a gente define na nossa comunidade de fé nós somos uma comunidade de fé bíblica, cristocêntrica e acolhedora. Porque nós não estamos preocupados com a opinião que um ou outro tem, mas o que a Bíblia diz a respeito daquilo. O que a Escritura fala a respeito daquilo? Então a gente tem que estar atento a essas ciladas que o inimigo muitas vezes prepara, porque há essa troca, essa dissimulação que fragiliza o Evangelho e coloca talvez a responsabilidade de uma vitória espiritual na estratégia, no homem, no indivíduo. E nós entendemos pela Escritura que não é isso. O inimigo é derrotado, ele é astuto, mas ele é derrotado. Ele tem as suas sutilezas, mas ele é derrotado. E como é que a gente acaba com as estratégias do inimigo? Pregando verdadeiramente a Escritura, acabando e destruindo com todo engano, muitas vezes sendo impopular. Porque a maioria dos crentes muitas vezes não querem ouvir o que é dito num culto de doutrina, o que é dito num culto com toda a verdade.
às vezes prefere um massageio do ego, uma supra-revelação do outro mundo, mas não querem ouvir a doutrina bíblica que é capaz de moldar o caráter do cristão. Que é, na realidade, o fruto do que eu chamo da cultura evangélica fast food. Ninguém quer mais dedicar tempo com Deus na oração e na leitura da Bíblia. Quer receber já pronto, de um pseudo-profeta, de um pseudo-revelador, que anda revelando até o que não foi revelado, né? Pronto? Vamos lá? Então, vamos entrar aqui num ponto que talvez seja o versículo mais conhecido desse trecho, que a gente sempre ouve em algumas pregações ou alguns irmãos comentando. Quando Paulo enfatiza lá em Efésios 6 e 12 que não temos que lutar contra carne e sangue, o que ele está querendo dizer especificamente quando ele diz isso? Que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e sangue. Quando eu, na resposta anterior, falei dessas ferramentas que o diabo utiliza no campo de batalha, eu falei, não são ferramentas carnais, né? O próprio apóstolo Paulo, não lembro se é em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 10 ou 11, mas ele diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, sofisma e por aí vai. O que ele está dizendo? Que essas armas, elas são espirituais. Nós vamos apresentar para você quais são essas armas daqui a pouco. E essa luta não é contra carne e sangue. Por exemplo, se alguma situação que você está vivenciando, você percebe que alguém de uma forma repentina está muito arisco, muito áspero com você, dobre os seus joelhos, ore a Deus. Alguém está falando mal de você, dobre os seus joelhos. Senhor, eu sei o que é a alegria da salvação. Pai, eu te agradeço pela comunhão que eu tenho contigo. Sei que sou falho, sei que tenho dificuldades, mas Senhor, olha para fulano de tal, ele está falando de mim. Se ele está falando de mim é porque falta uma alegria no coração dele. Espírito de Deus, preenche a vida daquele rapaz. Ou então, meu Deus, aquela pessoa ainda não te conhece. É por isso que ela anda nesse caminho tortuoso. É por isso que ela está nessas práticas dominadas pelo mundo. E a Bíblia diz que quem não está em Cristo é escravo do pecado. E vou mais adiante, a pessoa é escrava do pecado por causa da natureza pecaminosa dela. O diabo vem, John Piper, ele gosta muito de dizer que o meu maior inimigo, ou seu maior inimigo é você mesmo. Porque o diabo apresenta a tentação juntamente com o sistema mundano, mas a decisão de pecar é sua. É você que decide se vai pecar, é você que... Não, eu estou nessa prática. Vem as circunstâncias, mas essa natureza pecaminosa te leva. Para o crente ainda é mais nítido isso. Porque o crente agora tem o Espírito Santo de Deus, o crente agora está vivificado. E quando ele peca, ele decide se ele cede ou não àquela tentação, se ele cede ou não àquela situação. Então, quando alguma situação se levantar diante de você, não vai cair no braço, na mão, na porrada, não vai pegar uma arma, não vai matar a pessoa. É por isso que diz que não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo fala isso porque também naquela época havia muitos embates, né? Havia, por exemplo, uma interpretação errada dos cristãos. O povo o povo daquela época tinha os cristãos como um povo muito anormal, que se reuniam de portas fechadas para comer carne e sangue de uma pessoa que já tinha morrido, né? E outras loucuras mais. Eles tinham a definição sobre os crentes, uma concepção errada. É por isso que ele diz, olha, quando alguém de uma forma, tá com medo de cair, né, Deus, aqui? Quando alguém de uma forma vier contra você, não vá dar na mesma moeda, não. Romanos 12, 21 diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí mais adiante ele diz que quando alguém pratica o mal contra você e você devolve o bem, é como se você estivesse colocando brasas, né? Brasas, que é as brasas de carvão, quente na cabeça da pessoa. Em um determinado momento, algo que poderia estar privando dela de entender vai ser envolvida por essa brasa. E o Espírito Santo tem muitas vezes, a ação de Deus muitas das vezes, é comparada ao fogo, é comparada a brasas, como lá em Isaías 6, tirada do altar. Então, o que você precisa entender, meu irmão, é que você não precisa lutar com sua força do braço. A própria Bíblia diz que em Jeremias, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. A nossa força está no Senhor. Deus é espiritual. E todo o mundo material é influenciado pelo mundo espiritual. Seja do bom, pelos demônios, o diabo, seja do ruim, demônios e os demônios e o diabo, seja do bem, que é Deus, o Espírito Santo, Jesus, e através dos seres angelicais. Eu penso do seguinte modo:
Quando ele fala, eu penso o seguinte, eu penso que ele vai me contrariar, que ele vai discordar de mim. Agora tudo que eu disse agora. Ele tá dizendo assim, ó, eu respeito sua opinião, mas eu vou aqui na outra mão. Não é isso não. A gente vai estar no mesmo ponto. Nós não lutamos contra pessoas. Sim. É fato. Qualquer um de nós, eu gosto de uma frase do Hernani Dias Lopes, quando ele está falando sobre aquele conflito que houve entre Paulo e Barnabé. A gente precisa pontuar esse conflito porque Barnabé foi uma espécie de mentor de Paulo, né? Ele foi o cara que foi buscar Paulo quando Paulo estava em Tarso, apresentou ele para a comunidade apostólica. Então ele fez todo um papel de mentoriação de Paulo. Em função do sobrinho de Barnabé, João Marcos, houve um conflito entre eles dois. E aí o Hernani Dias Lopes diz assim, líderes não deviam brigar, mas às vezes brigam. E aí assim, toda vez que você vai ver um conflito dentro de uma comunidade de fé, naquele primeiro momento o indivíduo pensa que está com o seu ponto de vista certo, ele está defendendo uma verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque boa parte dos problemas que a gente vai ver dentro da escritura, inclusive, quando você vê lá Evódia e Sintique brigando, você vai ver Paulo e Barnabé tendo aquele momento de desentendimento, cada um segue o seu rumo, muito provavelmente, ou a maioria das vezes, é fruto de orgulho, ou eu não quero dar o meu braço a torcer. É quando eu penso mais no individual do que no coletivo, vai ter um problema, vai ter uma dificuldade. O que Paulo estava dizendo aqui aos Efésios é dizer, olha, nós não lutamos contra sangue e carne. Muitas vezes, quando nós olhamos para o indivíduo e discordamos do seu posicionamento, ou tem duas possibilidades ali: ou o indivíduo está errado, ou você está errado. Diante desta situação, o que você deve fazer? Ponderar, analisar, que se o indivíduo estiver errado, muito provavelmente ele está sob influência de um desses três agentes do inimigo, né? Ou o diabo, ou o mundo, ou a sua própria carne, influenciado pelo mundo espiritual. De algum modo, quando nós nos enchemos de orgulho próprio, isso é uma característica extremamente diabólica, porque o orgulho, ele se manifestou propriamente no diabo, quando ele tentou ser maior do que Deus e construir seu trono acima de Deus. Então o orgulho, ele no indivíduo, ele gera esse sentimento de ser melhor do que o outro. E quando eu tenho orgulho do meu posicionamento, eu tenho orgulho da minha ideia, eu quero estar correto acima de qualquer coisa, eu não estou disposto a negociar, a ceder, é quando eu penso mais no individual do que no coletivo. Porque se eu penso mais no coletivo, eu vou parar e ponderar e dizer assim, olha, será que a gente não tem uma chance de nos entender? E aí às vezes você parte, joga direto para o embate, parte direto. Então o que Paulo está, só para finalizar aqui, a gente entra numa discussão conjunta, o que Paulo estava dizendo assim, olha, a nossa luta não é contra o irmão que erra ou peca contra nós, mas que tipo de influência ele está sofrendo, ou que tipo de influência eu estou sofrendo, porque a gente acha sempre que o diabo está no outro, e muitas vezes sou eu que não quero perdoar, sou eu que não quero baixar a guarda, sou eu que não quero compreender, sou eu que não entendo a limitação do meu irmão, porque nem... Olha, eu e o José, nós temos um perfil muito mais sanguíneo, nós temos a tendência de querer fazer a coisa logo, é para fazer, vamos fazer logo. E tem irmãos que vão marchar numa marcha mais lenta. O irmão está em pecado por isso? Não. Ele não faz a coisa do jeito que eu faço. Então a minha intolerância é orgulho. Porque quando eu faço, acontece. Quando eu faço, eu sou o melhor. Então o que Paulo estava dizendo, olha, para você matar esse tipo de conflito dentro da sua comunidade, dentro do seu relacionamento, é você entender que você não está lutando contra o seu irmão. O seu irmão não é o seu adversário. O que é diferente na cultura judaica cristã para a cultura greco-romana, que muitas vezes a gente já falou sobre isso aqui, é que nós somos ensinados a olhar alguém que está ao meu lado não como o meu próximo, mas como o outro que compete pelo meu ministério, o outro que pode pregar mais do que eu tenho que me projetar, o outro que pode dirigir um trabalho que talvez era para mim, o José que está competindo comigo. E quando na cultura judaico-cristã, aquele que está ao meu lado é o meu próximo, alvo do meu amor, alvo da minha bênção, alvo do meu cuidado. E eu preciso servir ele como se eu estivesse servindo a mim mesmo. Esses pontos a gente não pode negligenciar. Para que a comunidade de fé ande bem, a gente tem que entender, o problema não é o outro. O problema muito provavelmente serei eu
com o meu orgulho sobre a influência do inimigo das nossas almas, ou talvez o meu próximo, mas não por causa dele, mas sobre influência do inimigo das nossas almas, que tenta semear essa discórdia, tenta semear esse conflito interno. O Adonias toma, por exemplo, algo que me fez pensar. Pastor Silas Malafaia, em um de seus livros, ele fala a seguinte coisa: que nós precisamos ter cuidado com a soberba, que é esse orgulho, né, que o Adonias já prontamente colocou. E ele pontuou algumas coisas. Quando nós temos características que estão acima da média, ou seja, quando Deus se utiliza de dons e talentos que você tem, que outros não têm, você corre o risco de mergulhar na soberba. 2, todas as vezes que um coração humano é enchido da soberba, Deus só lembra de uma pessoa, do diabo, que foi onde a soberba primeiro nasceu. E 3, nós precisamos ter cuidado, porque a soberba é a mãe de toda contenda. Você pode ir atrás, a soberba é a mãe de toda contenda. E eu finalizo dizendo para vocês que Deus não gosta muito da questão da soberba. Ele diz na sua palavra que ele abate soberbo, mas dá graça aos simples. E em Provérbios, capítulo 16, 17, 18 e 19, ele vai falar algo que quando aí há uns 10 anos atrás eu fui exposto a esse texto, eu li e fui exposto. Isso me marcou muito. O que ele vai dizer aqui? Estas 6 coisas aborrece o Senhor. 6:16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Quais são essas 6 coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E a 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. A 7ª, testemunha falsa que profere mentiras. A 6ª. E a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. O famoso disse-me-disse, né? Fofoca, o disse-me-disse é exatamente por causa de soberba. A contenda, você pode ir atrás. Toda contenda, a mãe dela é a soberba. É alguém querendo ser melhor do que o outro. Quando a gente tem conhecimento disso, eu acredito que nós acabamos evitando alguns conflitos dentro da igreja. Porque quando a gente vê, muitas vezes, como você disse, o irmão agindo, falando comigo de forma ríspida, me tratando mal, se eu tivesse conhecimento, olha, a minha luta não é contra o meu irmão, não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, como o versículo 12 diz. Eu tenho que entender que aquilo que está agindo por trás dele é que realmente está provocando aquele momento de discussão. Ou é o diabo, como o Zé muito bem colocou, aliançado com o mundo, os desejos do mundo. Porque qual é o desejo do mundo? O desejo do mundo é a aprovação do próprio indivíduo, né? E a própria carne que deseja fazer tudo contra o Senhor. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade, porque em uma comunidade de fé, como eu lhe disse, é um hospital. Você vai ter pessoas em plena recuperação, pronto para ter alta, mas vai ter pessoas extremamente enfermas. Ou seja, dentro de uma comunidade de fé é um potencial ambiente para conflito, né? Porque você tem pessoas em diferentes níveis de maturidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai orientar, se eu não estou equivocado, para a gente ser tolerante em alguns aspectos com a fraqueza daquele irmão que tem dificuldade, entendeu? Vós que sois maduros, né? Paulo fala, acho que é aos Timóteo, se eu não estou equivocado, né? Os que são maduros, suportai as dificuldades dos fracos. Ou seja, aquele que caminhou mais tempo com Cristo Jesus, é imposto a ele uma maturidade. Ou seja, não é para crente que caminha com Jesus há não sei quanto tempo, está dando sinais de imaturidade, se envolvendo em conflitos com pessoas novas na fé. E aí entra talvez uma nova aba desse assunto, que é: irmão, então quer dizer que não pode mais ter discussão? Não pode ter conflito? Não pode ter divergência de ideias? Pode. Agora, a diferença é que quando isso é feito dentro das cercas da comunhão, dentro dos domínios da comunhão, isso é feito em amor. E outra, existe maturidade para entender que essa discussão, ela é feita no campo das ideias. Eu faço menção aqui de uma amiga minha, Edilene Vieira dos Santos, aramense, abençoada, uma mulher que tem uma caminhada longa na jornada cristã. E uma vez, eu era coordenador geral de mocidade e ela é secretária de missões. Eu e Edilene tivemos um embate tão
tão sangrento, tão caloroso, de alterar as vozes. E não, mas olha, não vai dar certo assim. Ela não tem que ser. E a galera que estava comigo, da diretoria da Umadã, ficou todo caladinho, cri-cri. E a galera que estava do lado dela, junto com os componentes da Semadã, da Secretaria de Missões, ficaram caladinhos e estava lá só José e Edilene, gritando um com o outro, e brigando. E aquela coisa, quando parou aquilo, eu fui para casa, eu digo, meu Deus, eu gritei com a Rabina. Chamo ela de Rabina, né? Com muito respeito. Eu briguei com a Rabina. Quando foi no outro dia, eu passando em frente da loja de construção da irmã Maria, que é onde ela fica, Edilene, ela disse, Zé, vem aqui. Pai do Senhor, como é que tu está, meu filho? Ela é quase da idade de minha mãe, né? Como é que está, meu filho? Só Edilene, estou bem, tá? Só Zé, quero te dizer uma coisa. Nós discutimos ideias e não amizade. Eu sou sua mesma amiga e mesma irmã em Cristo Jesus. E uma mulher que por muitas vezes me abençoou. Na época quando eu casei e vim morar em Teresina, eu vim pagar aluguel com um valor irrisório na zona leste de Teresina, porque ela concedeu o apartamento dela para eu poder me organizar na vida e pagar um aluguel bem pequenininho. Então, a Edilene, Deus usou a irmã Edilene para me ensinar isso. A gente discute ideias e não pessoas. Teve um dia, nós estávamos na casa do Camuel e eu falei umas coisas duras para o Adonias. Eu vi só ele olhando assim para mim. Acho que o Jardim está nesse dia. Eu digo, o Adonias vai ficar zangado comigo. Quando foi no outro dia, ele disse, Zé, eu vi aquilo tudo. Tu acha que eu fiquei zangado? Não, eu fico pensando, meu Deus, será que isso é certo? Então, é isso. Por que o Adonias pensa isso? Porque as nossas discussões acontecem dentro dos domínios da comunhão. Então, você que já tem uma longa caminhada, exerça primeiro comunhão com aquele que você acha que está fazendo coisa errada. Depois que você exercer comunhão, tudo aquilo que você for ponderar em amor, é dito de passagem, em amor, será feito, realizado nos domínios da comunhão. É impossível exortar sem ter comunhão. Exortação eficaz não existe sem comunhão. Você pode exortar, mas você cria um inimigo, você cria um inimigo e aí usa um versículo bíblico para fundamentar, né? Quando você instrui o sábio, ele é edificado, mas o tolo, mas no caso o tolo, quem sabe seja você, porque não exerceu comunhão. Meu amigo, não tem como você pegar e exortar alguém que você não caminha junto. Olha, apontar erros era um atributo da lei. Por que a lei não solucionava o problema da salvação do indivíduo? Porque ela só apontou, se você fizer isso está errado. E aí, às vezes a gente tem que lidar com cristãos dentro da comunidade de fé que para ele tudo é errado, mas não aponta a solução, né? Não adianta eu chegar a dizer, tu é desse jeito, daquele jeito, e assim assado, e eu não exercer uma comunhão para ajudar o Zé a caminhar melhor. Então não dá para exortar sem caminhar junto. Exortação e puxão de orelha é para quem anda junto. É disso que Jesus fez. Jesus começou a puxar a orelha dos seus discípulos depois de 2 anos caminhando com eles, assim, vocês ainda não aprenderam nada? Esses meninos não se zangaram. Sabe por que Pedro olha para Jesus e diz assim, olha, para quem iremos nós, né? Como a gente já falou isso. Para quem iremos nós? Porque eles tinham caminhado com Jesus. Se Jesus tivesse chegado no primeiro dia, tivesse descido o sarrafo deles, depois vão embora. Sabe o que eles tinham feito? Ido. Porque eles não tinham caminhado o suficiente com Jesus. Foram embora. E vocês não vão embora não? Mas Jesus fez isso porque já tinha caminhada com eles. Isso é profundo, Camuel. Muito profundo. Eu tenho aprendido muito e dado hoje. na hora aqui, que não pensamos nem em falar sobre isso, né? Pelo menos eu. Eu também não. Eu tenho aprendido muito aqui hoje, viu, com vocês. Glória a Deus. E já que nós tratamos aqui de maneira ampla já sobre a batalha espiritual, o mundo espiritual, cantar a música. Vamos para o nosso último ponto a esclarecer aqui, dentro do contexto da revista, da EBD. Quais as armas indispensáveis para a defesa do crente? Quais são as armas que o crente deve usar para se defender nesse mundo espiritual? E aí também mais uma pergunta. Existe arma de ataque para o crente? Existe sim, não é oração não, tá? Eu repito, oração não foi, nunca será arma. A oração é ferramenta de Deus para desenvolver essa armadura em nós. Como o Camilo falou, é uma musculação espiritual, a oração. É quando Deus aplica essas verdades na minha mente, porque quando eu estou orando, eu estou meditando nessas verdades. Essas armas são o cinto, que está relacionado com a verdade. De defesa, né? O cinto está relacionado à verdade, a couraça da justiça, que está relacionada à retidão, os sapatos, que está relacionado com a paz que vem através da divulgação das boas novas, o escudo, também defesa, né, que eu vou apagar os dardos inflamáveis do maligno, que está relacionado à fé,
o capacete, né, da salvação, que é a alegria da salvação, a minha certeza da salvação. Quando o diabo diz, tu não presta, tu não vale nada, tu não é crente, tu não é salvo. Opa, eu tenho certeza da minha salvação. Deixa eu proteger aqui minha mente com o capacete. E a última, que é o ataque. Há quem diga que a fé você pode utilizar ela tanto para atacar como para defender. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ela apaga os dados inflamáveis, né? O escudo ali para defender. E por último, a espada, isso, como arma de defesa, o escudo. E a espada, que é a palavra de Deus, que é tida como uma arma de ataque. Então você quer atacar no campo de batalha espiritual, viva a Bíblia, pregue a Bíblia, pronuncie a Bíblia, proclame a verdade da palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor. Como já diria, né? Pratique a palavra do Senhor. Leia a Bíblia para ser salvo. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo, ou para ser salvo, e pratique a Bíblia para ser santo. O mais antigo dizia eu vou pontuar bem aqui a estratégia paulina, no sentido de... Eu sou fã do apóstolo Paulo nesse sentido, um camarada assim, exímio, de uma didática fora do comum. Eu acho que é um desbravador para a sua época. O que ele faz? Ele sabe que o novo crente ali na comunidade de Éfeso, que estava ali naquele processo de domínio do Império Romano. O Império Romano estava a todo vapor, expandindo, né? Uma comunidade grega, né? Era um povo sábio, né? Buscava o conhecimento, mas também muito atlético. E aqui nós estamos em plena expansão do Império Romano. O Império Romano já está ali estava dominando Jerusalém, está em expansão ali gigantesca do Império Romano. E o Império Romano ele tem algumas características. A armadura desse soldado é algo muito interessante, como o soldado romano se veste. Então Paulo, ele recorre a este argumento para informar ao crente, tanto daquela época como de hoje, sobre essas verdades. Falar sobre essas verdades para um crente que não conhece a armadura do Império Romano é um pouco delicado, porque nós não estamos adaptados com isso. Nós não estamos lidando diretamente com essas ferramentas. Não é algo que faz parte do nosso vestimento, ou seja, nós não saímos na rua e vemos um soldado romano. O crente saía na rua e via um soldado romano com toda a sua vestimenta. Aí Paulo pega e recorre, né, leva os seus ouvintes a ensinar verdades a partir daquilo que era cotidiano para eles, né? E aí é interessante para quem assiste o universo Marvel, né? O comentador até coloca a expressão grega de armadura aqui, né, que seria uma panóplia. Quem assistiu o universo Marvel sabe muito bem que o Thanos era doido para colocar ali uma manopla, né, que era só a mão com as joias do infinito. Quem não assiste o universo Marvel, infelizmente, vai ficar aí boiando agora naquilo que eu estou falando. Mas a ideia da panóplia, toda uma vestimenta, ou seja, uma estrutura que veste o corpo inteiro. E essa ferramenta, essa vestimenta do soldado romano, ela foi pensada para lhe dar proteção para os órgãos vitais e foi pensada também para lhe dar agilidade. Então ele tinha algumas partes que eram descobertas para não ficar tão pesada, mas ao mesmo tempo ela lhe dava condições. E aí é interessante perceber que os romanos, eles são, isso é um pouquinho de história, pioneiros no comprimento da sua espada. Até então você tinha espadas gigantescas, né, que o camarada tinha que segurar praticamente com duas mãos. A espada romana ela é uma espada bem mais curta, exatamente para que você consiga lutar em ambientes extremamente fechados, porque eles conseguiram desenvolver uma estratégia de guerra de caminharem juntos, né? Então assim, eles faziam todo aquele amontoado, né? Eles armavam os guerreiros todos juntos e iam avançando, e a pequena espada saía dentro dos escudos e conseguia furar o cerco inimigo. Então quando Paulo pensa tudo isso, ele pensa num soldado como um indivíduo lutando, mas ele pensa também numa comunidade de soldados ombreados lutando contra o inimigo, né? Aí você vai ter que pensar um pouquinho na formação de combate do exército romano ao atacar. Mas aqui é preciso colocar aqui, o José já falou muito bem, a primeira coisa, ele cinge os seus lombos com a verdade, né? Talvez fazendo uma aplicação aqui mais pastoral do que propriamente só explicando os termos. É impossível você caminhar em mentira. O crente não foi desenhado para caminhar em mentira. Irmãos, é importante a gente dizer que uma vida de verdade, ele não tem a ver apenas com grandes mentiras ou com grandes verdades. Eu quero dar exemplos bem simples aqui. É quando alguém chega, liga para você, isso era mais comum quando nós tínhamos o telefone fixo, né? Ei, teu pai está aí? Diz que eu não estou. Irmãos, você pode classificar do que você quiser, mas isso é uma mentira. O papai disse que não está. Então, mas é uma mentira. Quando você pega e recebe um troco,
e encara aquilo ali como, graças a Deus, Deus se lembrou de mim, em vez de devolver porque o caixa errou na passagem do troco, de ser honesto, de voltar para acertar. Isso é caráter do cristão, isso não é para ser elogiado, isso é o básico que o cristão deveria fazer. Nós, infelizmente, temos popularizado, inclusive no meio dos crentes, o infernal jeitinho brasileiro, que não é para ser. Eu sonho com um dia que a nação brasileira não seja conhecida pelo jeitinho brasileiro, mas que o jeitinho brasileiro seja marca de honestidade, seja marca de transparência, seja marca de enfrentar, porque brasileiro, infelizmente, não é geral, mas é metido a esperto. Está numa fila, ele quer encontrar alguém lá na frente para dar o jeitinho dele, ele não quer enfrentar a fila como todo mundo, né? Ele quer dizer, encontrei um conhecido ali, eu vou dar para ele pagar ou ele vai me colocar na frente. Irmãos, às vezes nós queremos cobrar a honestidade dos nossos governantes, quando na realidade os nossos governantes lá, eu quero lhe dizer, ele é um retrato da sociedade. Ali eles têm ali pessoas, infelizmente, desonestas, porque representam a massa que muitas vezes é desonesta nos seus relacionamentos, é esperto, quer enganar o vizinho, quer enganar o parente, não quer devolver troco, quer passar em sinal fechado, quer dar um jeitinho de não esperar ali, sai buzinando quando não tem pessoas ali esperando, não respeita faixa de pedestre. São todos os exemplos que são marcas da nossa sociedade. Então o cristão, ele deve cingir seu lombo com a verdade, com a transparência bíblica. Aí ele continua falando sobre justiça. O que é justo? O certo, que muitas vezes vai me prejudicar. Tem coisa mais horrível do que pagar imposto? Não tem, meu irmão. Principalmente quando você vê ele tão mal empregado como é na nação brasileira. Mas o certo. É para pagar, vamos pagar. Você tem outros mecanismos para recorrer para não pagar, mas não a desonestidade. Então a gente precisa aprender a caminhar com isso aí, de forma que a honestidade seja marca do crente em Jesus. Eu fico triste, eu confesso aos irmãos, que nós somos 30% da sociedade brasileira e infelizmente ainda nós não vemos o reflexo do cristianismo bíblico na vida da nação brasileira. 30% da população era para ter uma influência absurda em honestidade, era para ter uma influência absurda em transformação social, em justiça social, e muitas vezes nós não observamos isso. E aí ele continua, essa justiça é uma couraça que ele vestia antes de vestir a armadura, porque essa couraça ela era uma espécie de uma malha entrelaçada de ferro que protegia os órgãos vitais do indivíduo, ou seja, a justiça, à luz daquilo que a Escritura diz, ela protege a nossa vida, ela protege os nossos órgãos vitais, sabe de quê? Da vergonha e do escárnio público, de alguém apontar para a gente, mas diz que é crente, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser. Irmãos, nós precisamos ter um bom testemunho de quem serve a Deus, e isso é falando sobre andando em verdade, com boas relações, inclusive com a nossa vizinhança, com aqueles que estão ao nosso redor, que são alvo do nosso testemunho. Irmãos, eu ouso dizer que tem muita gente que tem vergonha de chamar os amigos para vir na igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que a impressão que o povo dele tem da igreja é diferente da impressão de que os colegas de trabalho têm dele no ambiente de trabalho. Infelizmente é isso, sabe? Tem vergonha de se confessar porque há uma péssima opinião a respeito dele no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente onde ele está, que alguém talvez nem considere, porque o linguajar dele é mais profano do que o dos profanos. As conversas que ele incita são piores do que o dos ímpios. Fala de sexualidade, fala de pornografia abertamente, quando que nem o ímpio está falando sobre aquilo. Fala palavrão mais do que o ímpio. Irmão, isso não é característica de cristão. Eu tenho que vestir os meus lombos, eu tenho que andar em verdade e me vestir com justiça. E aqui entra o ponto, porque eu só vou caminhar com a preparação do evangelho para pregar se eu tiver vida em verdade e em justiça, porque não tem coisa mais triste do que você pregar o evangelho para alguém que conhece a tua vida e sabe que tu não anda direito. Como é que você vai dizer que Jesus salva, transformou o teu viver, se não tem evidências? Então o camarada não vai pregar, porque os pés dele estão descalço, foi achado com os pés descalços, sem a preparação do evangelho, da verdade, do evangelho que transforma a vida do indivíduo. Outro ponto é a fé, uma fé viva, uma fé que não balança.
Irmãos, nós estamos vivendo numa época de pandemia que nós precisamos externar esta fé viva, que é além do que palavras mágicas e mantra. É uma fé que está crendo contra a esperança, como foi o caso de Abraão. Está tudo dando errado. Eu digo assim, não, tem um Deus nos céus que está cuidando de todas as coisas. E sabe quando é que sua fé vai ser provada? Na adversidade. Porque falar que Jesus é bom, que Ele cuida, que Ele está no controle de tudo, quando está tudo bem em casa, é fácil, mas na adversidade, eu vou largar Jesus, eu não quero mais saber, a prova está grande demais. É fato, a vida cristã é uma vida de 10 sabores aqui nessa terra. Cristo anunciou isso, Cristo não enganou você. Lucas ele vai dizer assim, quem quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é abandonar as suas convicções pessoais para abraçar as convicções de Cristo Jesus. E nesse abraço significa que você vai renunciar aquilo que de fato você é, o seu orgulho. Mas ninguém passa por cima de mim. Não, em Cristo Jesus passa. Mas ninguém me humilha. Em Cristo Jesus humilha. E você fica calado, respira fundo e diz assim, porque eu amo o reino de Deus, aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda, essa fé viva, sólida, de renúncia que a gente precisa viver. E por último, note que uma das últimas armas que nós apontamos como arma para cortar, a arma de atacar uma espada, ela é espiritual. Isso é coisa, é maluquice, que só o apóstolo Paulo poderia dizer. Aquilo que você vai cortar no espírito. Aquilo quando você vai para cima do inimigo, do seu irmão, ou talvez de alguém, você vai cortando de uma forma espiritual, evidenciando o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ou seja, irmãos, todo ataque que você for fazer, seja fora da comunidade ou dentro da comunidade, vai ser respaldado por um viés espiritual. E quando a gente sai do natural para o espiritual, é diferente. Você não vai atacar para destruir, porque este ataque com a espada é a única ferramenta que, em vez de cortar, ela vai somar, ela vai trazer vida. Quando você golpear alguém num viés espiritual, este golpe vai fazer nascer vida. Eu costumo e a gente precisa abraçar isso com muita verdade. Eu costumo comparar esse golpe, que é para Adonias pegar um fôlego agora, que ele quase não parou, ao golpe que o cultivador do cajueiro faz quando tem as ervas daninhas que os passarinhos às vezes fazem da caquinha. Aquela erva daninha, ela enraiza pelos galhos do pé de caju. Então o cultivador ali vem com a foice, com o facão e dá golpes, para eliminar esta erva daninha. Ele dá golpe no cajueiro não para matar o cajueiro, mas para livrar aquilo que está sugando a vida do cajueiro. Esse é o princípio que a gente tem que entender pela palavra, porque alguns utilizam a palavra em vez de dar vida, estão matando pessoas. Estão matando pessoas em vez de dar vida, né? Eu encerro aqui, quero dizer a você que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Esse foi nossa última roda desse trimestre, dessa lição. Próximo domingo temos novidade aí, se Deus quiser. 15 rodas dos esclarecedores, irmãos, foi um desafio. Eu quero dizer que eu não faltei nenhuma, viu? Eu faltei uma. Eu quero ganhar uma estrelinha aí da coordenação da escola bíblica. No caso, eu sou o próprio coordenador, então vou ter que premiar. Vou dar um certificado para mim mesmo. 15 rodas dos esclarecedores aqui. Não vale. Presente. Então foi um prazer caminhar com você. Tem sido instrumento de edificação, especialmente para a minha vida. Esse compromisso de todos os domingos aqui com vocês. Assim, já não vamos cantar. Pega a música. Eu vou fazer o meu merchan aqui. Mas pega a música aí que teu tom é afinado. Batalha não é batalha. O seu merchandise do culto à noite. Exatamente. Eu quero convidar você. Grande. Irmãos. Não, o culto. Eu quero convidar você aqui para o grande culto da família. O culto, negócio de grande. É um grande culto, mas é o culto da família, irmãos. Nós estaremos aqui ensinando verdades preciosas, irmãos. Olha, eu quero dizer para você que nós estamos indo para a 6ª mensagem. Hoje nós teremos a missionária Kelly falando sobre acolher o outro. Uma palavra poderosa da parte de Deus, palavra bíblica. Nós estamos estudando o significado do casamento baseado no livro do autor Timothy Keller. Ele fala com muita propriedade sobre esse tema e eu quero abençoar a sua vida com isso. Você que ainda não assistiu às mensagens que nós pregamos anteriormente, você tem a oportunidade de assistir isso no Spotify ou no Apple Podcast. Você pode assistir também no YouTube ou no Facebook. Você escolhe para ouvir as mensagens anteriores. Caso você não tenha ouvido nenhuma das mensagens, quer enveredar assistir a primeira mensagem, assista conosco, um culto abençoado. Nós estamos preparando com muito carinho para adorar o nome do Senhor. Então, a partir das 18h30, nós estaremos aqui reunidos em oração pela tua vida e buscando a Deus, cantando, louvando o nome do Senhor com muita ênfase para glorificar o nome dele. Então não perca o culto da família. Eu quero desafiar você que me escuta agora a convidar
alguém para assistir. Manda mensagem, cobra alguém para estar assistindo com a gente aqui, em nome de Jesus. Amém? Cadê a música? Eu não me garanto não em cantar essa música. Quem mais se garante? Não acredito não, cara. Eu sei bem o refrão. Como era só o refrão, então? Vai, vocês aí. Batalhar não é batalha. Com Jesus eu irei e ganharei a batalha. Com Jesus eu irei e ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha. Tu ganharás a batalha. Ele ganhará a batalha. Nós ganharemos a batalha. Rapaz, que coisa boa. Vem com Jesus. Vocês estão verdade. Estão canteirinha assim, menino. Foi um bom ensaio para uma próxima oportunidade. É muito bom, muito bom. A gente bota o link aí pra você nos comentários se você quiser ouvir essa canção. Um belo corinho, né, de viés assembleiano. Quem canta muito é a Alice Maciel. Só que a mulher marcha, né? Ela faz um negócio ali. Ela é uma sanfona, é um artista nato. Sanfoneira de Jesus. Deus abençoe. Vamos orar então, finalizando mais essa escola bíblica diferente. Um modo de roda, de debate, de esclarecimento. Que você possa estar orando por nós, possa orar, né, para que venha fortalecer a sua fé no Senhor e que você tenha recebido no seu coração aquilo que a gente falou agora nessa manhã, se preparando para essa guerra, essa batalha espiritual. O Kemuel falou algo, ore por nós, tá? No final dessa lição, o apóstolo Paulo fala assim: e orando por mim, para que me seja dada a palavra no abrir e fechar da minha boca. Ore por nós, para que o Espírito de Deus continue no abrir e fechar das nossas bocas, dando palavra de edificação, de consolo, de exortação para a sua vida. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a todos aqueles que ouviram esta roda. Te apresentamos a equipe que está aqui, o Pablo, o Lucas, o Jardes. Retribui de uma forma extraordinária o trabalho, Senhor, dos teus filhos para esta obra. A minha, ao Kemuel, o Adonias, meu Deus, a Josi, que não pôde estar aqui por causa de uma disposição física. Dá saúde à tua serva, restauração física, em nome de Jesus. Olha para cada irmão, Senhor, que essa palavra, que essas aplicações, que essas verdades expostas possam encontrar local apropriado no coração e na mente de cada um que foi alvo, daqueles que nos acompanharam, daqueles que serão, ó Deus, ainda impactados por essa mensagem divulgada através dessas ferramentas digitais. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos estar fortalecidos todos os dias no Teu poder, através da oração e da súplica, nos utilizando dessas ferramentas, desta armadura espiritual, para vencermos, ó Deus, e depois de ter feito tudo, termos, ó Deus, permanecido firme para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e servem verdadeiramente a Cristo Jesus. Amém.